Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Juliano. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, todos os cidadãos que fazem aqui presentes. Bom, registrar um fato que o seu Menzi me passou agora no comecinho da sessão e que me preocupa, porque chama atenção, um ato que aconteceu na sua residência, onde foram roubados 18 metros de grade da residência, lá na Paim Filho. Pô, 18 metros, é muita coisa. Então, ele tem as imagens, já repassou para a polícia, enfim. Então, é importante a gente buscar uma ação, um mecanismo. E na próxima semana também estarei encaminhando um requerimento, solicitando reforço de policiamento e também que a Guarda Municipal se aproprie dessas questões que envolvam, de fato, o bem patrimonial. Que aconteceu furtos próximo ali ao Ângelo Quelli, aquele campo que tem, e um dos rapazes que joga me contatou e passou, ficou de me encaminhar umas fotos, então só para fazer esse registro. Uma das indicações que eu fiz hoje, a primeira do ano, é sobre a nova legislação do patrimônio, então é uma contribuição, é fruto de um estudo, de um trabalho técnico. Quero agradecer meu amigo, meu colega historiador Vinícius Pigossi, que me ajudou na montagem, na confecção, porque realmente a nossa legislação que envolve a questão patrimonial, ela é muito defasada. Faz 31 anos de existência. Ou seja, de lá para cá muitas coisas aconteceram, muitas coisas se descobriram, foram estudadas, e o que a gente vê? A gente vê pontualmente a questão onde que precisa ser feito. E o caso mais emblemático que vivenciamos nos últimos dias é a questão do Moinho Covolã, que infelizmente teve algumas questões particulares, que teve todo aquele litígio, toda aquela briga familiar, e que acabou que um dos... Não, é que terminou o espaço. Agora eu vou continuar. É que o que acontece? De fato, teve toda essa confusão, e isso só prova o quê? Se nós tivéssemos uma legislação adequada, não teríamos tido metade dessa missa. Teria sido resolvido o problema. Então, esse estudo que a gente fez o ano passado, essa compilação, e na última quarta nós tivemos uma reunião sobre o assunto, né, Kiko? Então, é uma contribuição e cabe lá ao jurídico, cabe lá na cultura, enfim, passar e avaliar. Por quê? Porque é importante. E dentro dessa indicação nós temos o quê? Atualização, o aperfeiçoamento, a maior possibilidade de atuação do município como agente fiscalizador dos bens culturais protegidos, que hoje não está muito claro, a inclusão de proteção de bens culturais de natureza imaterial, inclusive buscando classificar, buscando registrar, inventariar, que é uma coisa que existe muito a necessidade, porque é um bem que, se não registrado, ele acaba se perdendo, e quando a gente fala de patrimônio, é passado de geração para geração. Patrimônio cultural abrange história, memória, a arte, o desenvolvimento da humanidade, e, acima de tudo, é uma fonte rentável e ajuda muito no fomento do turismo. Também é possível novas ferramentas de proteção de bens culturais em diferentes escalas, como, por exemplo, o inventário, que eu acabei de citar, possibilidades de concessão de incentivos aos proprietários e produtores de bens culturais para manter, para desenvolver o empreendedorismo sobre um bem cultural. Inclusive, no ano passado, eu encaminhei uma sugestão sobre utilizar os prédios históricos e ajudar na questão de isenção de SSQN, TBI, IPTU, enfim, para fomentar a economia e proteger também sanções àqueles que não
cumprem de uma forma clara e organizada. Além disso, a criação de um fundo do patrimônio, que é para achar formas de angariar recursos para trabalhar com a temática. E também, por fim, fiz um apanhado, uma síntese, poderia falar 15 minutos, para concluir, a atualização e esclarecimento de qual que é a função do Conselho. Porque hoje o Conselho também é um conselho defasado, não é paritário, é um conselho público, mas que não é público, então precisa transparecer mais os atos. Então, enquanto vereador, enquanto historiador, essa aqui é a minha contribuição sobre essa temática para nós tentarmos salvar e manter de pé todos os bens que nos restam na cidade. Muito obrigado, senhora presidente. A palavra está com o vereador Caleb. Boa noite a todos. Gostaria de falar sobre um assunto um tanto quanto intimista. Quando eu falo intimista é porque eu quero dizer que eu vou falar a minha opinião. Então, a opinião a gente dá e é respeitada. Não quero receber críticas por isso, porque eu quero falar de uma coisa bem delicada. Quando eu resolvi ser vereador, a gente resolve fazer alguma coisa porque a gente está cansado de algumas coisas, né? Quando eu resolvi ser voluntário, é porque eu estava cansado de ver algumas coisas. E quando eu faço algum trabalho voluntário, é fácil. Porque se alguém precisa de uma cesta básica, eu falo com os meus amigos, um dá 10, outro dá 15, a gente consegue uma cesta básica e resolve. As coisas são muito rápidas quando é assim no pessoal, né? Quando é na política, é tudo muito demorado. Sabe? Parece que as coisas foram feitas para não andar. Isso a nível da cidade, a nível do estado, a nível do país, né? No universo, que é uma coisa gigantescamente maior, tudo funciona redondinho, né? Eles sabem que determinado meteoro vai cair tal dia, tal hora, em tal lugar. Aqui a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Então é muito frustrante para um cara que nem eu, que venho do voluntariado, ver que as coisas que eu achava que eu ia mudar aqui, eu não vou mudar, sabe? Não tão cedo, né? E eu falo de coisas muito gerais. Quem me conhece da rede social sabe que eu já reclamo há muito tempo dos galos. É uma história que já deu uma novela, né? Dos galos, sabe? Ou seja, barulho, né? Uma vez eu fui reclamar com um vizinho e apanhei, porque eu estava reclamando que ele estava me incomodando. E o vizinho me agrediu, né? Numa outra situação, fiz o que me indicaram para fazer. Fiz o BO. Para um vizinho de trás, que eu nem sei quem é, né, porque eu não conheço o vizinho de trás, que tinha um galo a 3 metros da minha janela. Aí fiz o BO, quando ele recebeu a intimação, ele tirou o galo e não teve mais problema depois daquilo, né? Só que eu tive que me encontrar com ele na frente do juiz. Como eu não conhecia o vizinho, quando chegou o vizinho, eu me assustei. Um baita de um homem. Eu pensei, esse cara vai acabar comigo quando nós sair lá fora. Porque... Só que daí o juiz começou a falar, o senhor sabe que o senhor incorreu no crime tal, não sei o que, ele, sim. Aí eu interrompi o juiz e disse, seu juiz, eu queria falar uma coisinha, ele já tirou, agora não estamos mais tendo problema, tanto eu quanto a minha esposa, minha filha, estamos conseguindo dormir até a hora que a gente resolve acordar. Antes a gente acordava às 5 da manhã e resolveu o problema. Eu tenho outros problemas com relação a som no lugar onde eu moro, porque pertinho da minha casa tem uma boca de fumo e tem um lugar lá onde umas pessoas se prostituem, que é som até tarde. E aí acontece o quê? Eu posso resolver isso com a minha vida, porque se eu fizer um BO, aquela gente sim vai acabar comigo. E é isso que acontece. E é isso que eu não posso mudar. Porque eu estava conversando com um amigo meu na inauguração da FENAQUIV, e esse meu amigo, ele mora num lugar onde só tem ele morando, tem uma praça na frente, e se ele chamar a polícia, como ele já fez, o pessoal que está lá até tarde da noite, da madrugada, vai pegar ele. Um dia a polícia esteve lá, tirou eles dali, e o cara falou um palavrão para ele, disse, pode dormir agora, mas daqui meia hora a gente está de volta. Aí sabe o que ele fez? Ele se mudou. Tá? Ele está morando lá num outro lugar onde ele pode, uma coisa básica, que é dormir. Então assim, quem que vai ter coragem? E a gente que é pai não vai arriscar isso.
coragem de fazer um BO contra uma pessoa ou pessoas que tu sabe que podem ser criminosos e tal, para pedir direito para dormir, para não fazer barulho na frente de casa. Então, assim, está errado. A pessoa que está incomodada, deveria existir uma lei que provavelmente não vai sair daqui, né? Teria que ser uma coisa maior, em que a pessoa pudesse fazer uma reclamação sem dizer o nome. Depois eu vou usar o espaço, tá, presidente? Sem dizer o nome. Por quê? Porque vai ser lógico. Quando eu reclamei do meu vizinho que ele me bateu, se eu tivesse encrespado mais, eu não estava aqui. Né? Então, a mesma coisa, eu não vou ir lá na frente de um juiz, estar de frente com um suposto marginal, vamos criar uma hipótese, porque saindo dali, o outro dia o cara vai me pegar e minha filha vai ficar sem pai. Então, essa lei está errada. Nós deveríamos poder... Aí, por quê? Espaço de líder, o vereador Caleb. Por que eu acho que as coisas são feitas para não funcionar? Porque a gente não pode propor essa lei aqui, porque vai dar inconstitucional aqui, não sei o que lá, não sei o que lá onde, sabe? Então, é difícil isso. E nós, todos nós como seres humanos, a gente se indigna com algumas coisas, né? Ficou possesso, né? Outro dia, eu me lembro que todo mundo possesso porque alguém degolou um cachorro. Aí, digamos que foi na quarta. Na quinta, já diminuiu. Na sexta, ninguém mais falou. Hoje, ninguém mais lembra. Aí teve uma outra situação, no meu caso, que sou louco por pizza, e aí descobri que a pizzaria que eu gosto vendia carne de cavalo podre. Aí fiquei indignado 2 vezes, né? Porque era a pizzaria que eu gostava. Levei o pessoal da Câmara, sabe? A doutora teve o privilégio de não comer, né? Carne. Bendita a sua ação naquele dia. Aí agora o que acontece? Essa pizzaria tá cheia. Sabe? Eu não vou mais lá. Era a melhor pizza, na minha opinião, a massa fininha e tal. Só que a gente esquece, né? Quer ver um outro exemplo? Outro dia uma senhora foi atravessar a rua, não sei o que deu, uma outra quase atropelou e a mulher do carro desceu e bateu na vozinha. Todo mundo indignado no Face, né? Porque onde é que já se veio? Porque não sei o quê? Porque um Audi preto? Porque... E aí? Esquecemos. Então, a gente não pode, eu estou aqui como vereador e não vou perder esse meu sentimento de me indignar, porque eu achei que eu ia resolver as coisas aqui, sabe? Só que nem tudo a gente resolve. E quando resolve, leva um século, sabe? Agora tem que falar com o Papa para mudar uma lei para poder dar queixa na polícia sobre alguém que faz barulho e não me deixa dormir. Porque se o cara souber que eu reclamei, né, eu vou correr risco de vida. Então, assim, que a gente não perca o nosso senso de se indignar diante das coisas. E que a gente descubra o caminho certo de fazer as coisas que realmente aconteçam, né? Para isso eu quero dizer, então, que a Câmara de Vereadores é um dos pontos de entrega, de coleta, né? Com relação a tampinhas, tanto plástica quanto de latinha, aquelas de latinha, né? Também caixas de leite. Essas caixas de leite todo mundo já sabe, eu vou fechar casas que tenham frestas e o excesso nós vamos vender, né? Já propus para a Ecofar que a gente tivesse um local para receber esse material. Se a gente receber umas 35 mil caixinhas de leite por dia, que é o que eu suponho que deva ir para o lixo na cidade, a gente compra um container por dia. Está aí a solução, é só aplicar. Nós também estamos recebendo material escolar, que muita gente vai receber material escolar nos próximos dias, porque as pessoas estão doando, entregando aqui também na Drops de Menta, né? Então, a Casa do Povo está à disposição do povo para recolher essas coisas, né? E eu também gostaria de agradecer à assessora Fernanda pela doação de roupas, né? Porque ajudar é ajudar, não importa quem está fazendo, né, Feira? Qualquer pessoa que estiver disposta a ajudar, ajudem. Então, se você conhece uma ONG, uma entidade, uma pessoa que faz alguma coisa, dá uma ajudinha lá. Às vezes, em nossa casa está sobrando, né? Como no caso do material escolar, as nossas crianças, de um ano para outro, sobra muita coisa, né? Então, leva, traz aqui que a gente vai encaminhar, ou vamos pensar mais no próximo, assim. Porque isso, gente, vocês... todos nós podemos fazer. Isso dá para fazer hoje, agora. Agora, tem coisas que a gente espera fazer e vocês esperam que a gente faça aqui, que é frustrante, para não usar uma palavra que começa com bro, tá?
É desgastante a gente pensar que vai chegar aqui, vai fazer uma lei para tal coisa e não faz, porque a lei não passa. Ou se passa, não acontece nada, sabe? Então, eu não quero perder esse sentido de me indignar com algumas coisas, e isso é a política, né? Que porcaria, sabe? Porque deveria ser muito mais rápido. Né? Deveria ser tão simples quanto se pudesse acontecer com o senhor Danilo. Mostra o vídeo lá, no outro dia já estão lá buscando a pessoa, né? Mas as coisas parecem que não fluem, é um parto. Parto, aliás, a gente sabe que vai acabar em 9 meses, mas aqui tem coisas que a gente não sabe se vai acabar, se vai conseguir. Então era isso que eu queria me indignar hoje. Obrigado. A palavra está com o vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente, nobres colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem presencialmente, pessoal de casa. Comentar 3 pontos rápidos aqui, e um é um retorno, uma questão da sessão passada em relação à saúde, e como naquela ocasião também me prontifiquei a auxiliá-los, qualquer demanda, e acho que o esforço é coletivo, né? Vocês se lembram bem que eu falei. Eu quero comentar também ajustes que a Secretaria fez. Então, identificado, principalmente o 1º de maio, e eu citei que era segunda-feira, Tadeu, que a demanda é maior. Mas verifico e digo para vocês que hoje as unidades estavam dentro da normalidade, e o 1º de maio, com 6 médicos, 3 atendentes, e 2 pessoas na organização, ou seja, 11, e dentro da normalidade. Então, esse é um esforço que o Executivo também faz, a Secretaria, justamente em prol do nosso farroupilhense, e situações que realmente ajusta algumas coisas que porventura não estariam bem, e agora começa a melhorar, e eu vejo com louvor que queria dividir e compartilhar com os senhores. E por mais que também não devemos, como foi o discurso do colega Felipe, de achar culpados ou falar de outras administrações, mas acho que devemos fazer justiça também. Você sabe que lá no 1º de maio tinha 2 estruturas de saúde. Então, no momento que alguma tomada de decisão do passado optou por uma estrutura só, é consequência que vai aumentar a demanda. Então, eu só quero, justamente, são medidas também para ajustar agora. Mas é o fato que eu quis trazer a situação justa e certa e falar dessas melhorias com muito louvor, com 6 médicos, 3 atendentes e 2 pessoas na organização. Aproveitando também o ensejo, o vereador Juliano, tive o privilégio de estar naquela reunião em relação ao moinho, e o que você fala vem realmente bem na situação, encontro que fora dito, mas também ressalto que acho que a secretária Luciana comentou que o governo municipal também trabalha na adequação desta lei, juntamente com o COMPAC, o jurídico, a questão cultural, e também trabalhando na atualização dessa legislação. Então, vem a somar esforços em relação a tudo isso também. E, por fim, ainda tenho 2 minutos, comentar a questão que falei também na segunda-feira passada, da harmonia, da questão do respeito, e na questão assim que eu prefiro agir, até na questão de liderança de governo. Então, comentar, realmente participo e fui eleito, então, presidente da comissão, que também fez o parecer hoje de vários projetos, inclusive o 008, que o nosso colega Roque salienta, de muita importância também, mas eu quero deixar bem claro que o esforço foi feito, não temos na pauta, infelizmente, para rodar, e eu gostaria muito que fosse na terça-feira amanhã, mas talvez ocorra no dia 22, senhora presidente, que é na outra terça. E daí, Roque, eu tive... Só um minutinho, deixa eu acabar. E eu falei também com o secretário Coloda, e está bem tranquilo, porque a gente sabe dessa situação, e para ele, nessa parte de ajuste, ou uma folha complementar, ou retroativa, 1º de fevereiro vai acontecer. O que não podemos é esquecer da legalidade, da publicidade dos atos, inclusive dos pareceres. Isso pode ferir o rito legislativo, e eu não gostaria. Então, o esforço foi feito mesmo.
e a gente está aqui com toda essa concentração de esforços. Então, a harmonia que eu falei é isso, harmonia com os poderes, a gente avançar junto com tranquilidade, e a gente vai avançando, conversando, e assim foi também em contato com o jurídico da casa. Vamos, com certeza, nos próximos dias também votar esse projeto importante. A palavra está com o vereador Felipe. Obrigado, presidente. Como eu já anteriormente já fiz as saudações a todos que estão aqui. Eu quero contribuir e para não esquecer, né, de acordo com o que o Caleb falou, vamos estar sempre, vamos começar a bater na mesma tecla para que, quem sabe, as coisas comecem a funcionar. E contribuir com a fala do vereador Roque Cervenini com relação ao lixo. Bom, meu ponto de vista. Algumas ideias foram dadas, Roque. As críticas foram feitas, junto com as críticas vieram possíveis soluções. Possíveis soluções um tanto quanto caras, foi o que me passaram. Cidade de Itu e cidade de Camboriú já possuem um sistema de coleta de lixo extremamente avançado, com tecnologia avançadíssima. Claro que se nós formos implantar esse sistema na nossa cidade, o custo é elevadíssimo, com certeza, mas quem sabe, no centro da cidade, que é o lixo, ele é subterrâneo, onde o caminhão, através de um hidráulico, depois coleta, enfim, tu resolve vários problemas. Por exemplo, desculpa a palavra, mas os catadores de lixo, né, os catadores de latinha, coletores, que tanto bagunçam o lixo, né? Eles reviram o lixo e no dia seguinte está tudo na rua, é complicado. Eu vejo isso lá na minha rua, isso ocorre muito, tu já evitaria. Bom, comprar containers, ótimo, vamos comprar containers, vamos trocar os do centro, botar os do centro para os bairros, também me disseram que isso ia ocorrer, e a Clarice também está falando agora que isso vai ocorrer, beleza, tudo certo. Só que eu acho que o problema maior, o problema é simples, é coletar com mais frequência, porque os containers transbordando, eles vão continuar acontecendo. As pessoas, se o caminhão do lixo passar 2 vezes por semana para coletar o lixo seco, as pessoas, se não houver campanhas de conscientização ou de reciclagem, de separação mais ativas, as pessoas não vão querer saber, com certeza, vão misturar os lixos como está acontecendo, é uma realidade. Então, rapidamente para finalizar, acho que uma vinda até aqui do diretor da Ecofar seria bem interessante, para que nós pudéssemos fazer alguns questionamentos e para que ele pudesse nos expor alguns projetos, ou se existem projetos, se não existem projetos, eu acho que seria bem interessante. Não lembro agora como é que funciona essa parte burocrática para trazer ele aqui, mas é uma ideia que eu estou dando para trazer ele aqui para nós questionarmos sobre algumas coisas que será bem importante. Mas eu não vejo outra saída. Só finalizando uma frasezinha, compra container, ótimo. Mas se o caminhão não for lá coletar esse lixo mais vezes, eu acho que o problema não vai ser resolvido. Uma parte, Roque. Uma parte, o vereador Roque. Obrigado, Felipe, pela parte. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que seria interessante convidar o diretor da Ecofar para vir até esta casa, até porque numa parte que eu cedi à vereadora Clarice, ela falou que há um projeto, enfim, já está em andamento de colocação de novos containers. E, de repente, entabular aí uma sugestão para que, nem que tenha que gastar um pouquinho mais, que não será tanto mais, mas que possa recolher os lixos direto para o caminhão. Né? Porque esse depósito que fica ali, e às vezes fica mais tempo, 3, 4, 5 horas ali, acaba prejudicando toda uma comunidade ali, um entorno, né?
Então, eu concordo contigo, eu acho que é trazê-lo, convidá-lo, enfim, que ele possa gentilmente vir até essa casa. Oi? Direto para o caminhão, isso o senhor disse? Isso, recolhe e põe no caminhão. E não deixar na rua. É, isso aí. Mas isso nós podemos debater na vinda do diretor. Obrigado. Tem mais tempo, nem sei. A palavra está com o vereador Tiago de Ardilha. Senhora presidente, colegas vereadores, esse é um tema que muito me agrada discutir e comentar, e eu entendo profundamente a agonia que tem passado e testemunhado aqui o vereador Maioli e o vereador Caleb, que são vereadores de governo, que participaram, estão participando ativamente do governo municipal, que foram na campanha eleitoral pedir o voto para que esse governo municipal fosse eleito pela população. E nesse momento, vereadores, que vocês colocam aqui, às vezes, a angústia de que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, é porque, às vezes, a gente esquece a nossa principal prerrogativa. A nossa principal prerrogativa como vereador. Nós devíamos, independente de sermos governo ou não, e eu já estive nessa condição, nós deveríamos fazer o nosso papel fiscalizatório no ponto de vista de cobrar que o que já existe possa ser feito. Tomada de decisão. O vereador pode tomar decisão pelo prefeito? Não. Fiscalização. O vereador pode pegar o fiscal e dizer, ó, vem aqui agora e fiscaliza aqui que a lei diz que tem que botar calçado e o meu vizinho não está botando? O vereador pode lá dizer para o vizinho? Não. Quem pode determinar que o fiscal vá? O prefeito, o secretário, a administração municipal. O vereador não pode chegar lá e dizer, ó, fulano de tal, vai lá olhar que está tudo errado. É fiscalização. Educação ambiental. Falamos aqui, o vereador Roque trouxe. Gente, eu nunca fui profissional da área do meio ambiente, acabei me apaixonando e depois busquei qualificação na área, fui secretário 10 meses da Secretaria do Meio Ambiente. Sabe o que eu fiz de extraordinário? Nada. Eu ouvi os concursados que estavam lá e tinham soluções para todos esses problemas que nós estamos lá. E esses concursados ainda continuam lá. E eu provo para vocês. Apresentaram, aprovaram, apresentaram e virou lei. A lei de apoio à reciclagem, que deveria fomentar e ajudar os recicladores com incentivos, desde alimentos, treinamentos, equipamentos, IPIs. Pastor Davi, o que a gente fez agora e viu? Pegou fogo, o que aconteceu até agora? Qual campanha de educação ambiental está na rua, está nas escolas, está sendo trabalhado na internet, no portal da prefeitura, no Facebook, ou até mesmo aqui na Câmara Municipal? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Educação ambiental é o maior problema que o país tem, não é só que a nossa cidade tem. Imagina que no tamanho do país que a gente só consegue reciclar 3%. 3% de tudo que a gente gera de lixo no Brasil. Com toda a capacidade que esse país tem, a gente só consegue 3%. Não é só o problema de Farroupilha. Agora, se não tiver programas, incentivo, e eu vou dizer aqui, falei no dia da aprovação aqui da mudança das secretarias, decisões, tomadas de decisão. Vou fechar a Secretaria do Meio Ambiente. Foi fechada. Essa que é a verdade. Falei aqui, e muitas conversas que tenho tido, inclusive com a própria secretária. Ela disse, Thiago, eu cansei de cobrar para a Ecofar e saiu essa prerrogativa aí agora ficou com a Ecofar, não é mais com a Secretaria do Meio Ambiente. Como que não é que a Secretaria do Meio Ambiente e Educação Ambiental? Como que não é? Nós falamos aqui sobre a questão também fiscalizatória. Eu já falei aqui na sessão em outros momentos. O fiscal da prefeitura, muitas vezes, pode ser um auxiliar do cidadão. Porque se o fiscal está todo dia conversando, vereador Maioli, com aquele dono do terreno, ou no começo conversando, notificando e chamando, uma hora ele vai ter que fazer. Agora, se ele não é fomentado, pensa comigo se ele vai fazer. Não vai fazer. Nós alugamos um imóvel que é nessa mesma rua, e que nós estamos, falando com o proprietário, que é o dono do imóvel, para que possa fazer ali, até para melhorar o acesso. Então, o município, sim, eu me somo à tua angústia, vereador, e a gente precisa que esse olhar possa ser olhado para essa questão das calçadas, que há muito tempo, sim, estão com problemas na nossa cidade.
E vamos lá, por outro lado, nós aprovamos, e quando acabar meu tempo, quero espaço de líder, quando nós aprovamos o plano de arborização da nossa cidade, né? Foi mandado para casa, foi aprovado, virou uma lei, né? Para substituir as árvores que hoje danificavam as calçadas por árvores que pudessem ser plantadas naquele local. Foi assinado um convênio com a RGE de R$200 mil para fazer isso. Qual árvore a gente tem visto plantar aqui? Espaço de liderança. No último momento. Para o vereador Tiago de Ordilha. Então nós precisamos que essa agenda ambiental, e aqui não é a culpa é de quem está aqui no governo, não. Eu acho que o alerta que a gente precisa colocar aqui, vereador Broilo, nosso líder do governo, é que o município apresente uma agenda ambiental planejada, focada, com métodos, com planos, com objetivo. E aí poderíamos falar da questão do saneamento, da roçada, da questão da educação ambiental. A gente precisa que essa agenda seja colocada como prioridade. É o mínimo que a gente pode fazer quanto parlamentar nessa Casa Municipal. Que o município possa olhar para essa questão dos recicladores, porque hoje, Maioli, a gente vê muito catador na rua porque ele não é abraçado pelo município. Ele não é convidado a participar de um programa de educação ambiental. Ele não tem nem sequer um espaço que ele possa chegar e dizer: eu sou catador. Como é que eu faço aí para fazer um MEI aí, para mim ser legalizado e poder vender melhor lá o quilo do papelão que eu recolho? Não tem um programa que diga: vem aqui, eu preciso ser orientado, treinado, fomentado, né? Não tem. Nós precisamos encontrar essa solução, sim. E é para ontem, porque a nossa cidade padece. E eu vou dizer que essas situações que nós todos estamos aqui na condição de vereadores, não conseguimos fazer pelo município, nem se nós quiséssemos, independente de sermos vereadores de situação de oposição. Ou vocês vão me dizer que vocês conseguem chegar lá e dizer: faz assim que eu estou pedindo, ou Deus o livre que eu estou mandando. O vereador não pode fazer isso. Isso é uma prerrogativa do executivo, porque sabe o que eles cobram a gente lá, vereador Maioli? Por que tu não fez uma lei lá para não deixar lá a calçada daquele jeito? É isso que as pessoas nos cobram. Por que você não fez uma lei lá que não sei o quê? Tem a lei, existe a lei, ela precisa ser cumprida. Quem vai fazer cumprir? Então, nós temos um gestor, prefeito municipal, através dele uma grande equipe, que está no guarda-chuva da Ecofar, da Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento, Obras, Agricultura. Parte dele é apresentar isso. Olha, pessoal, estamos com esse problema, como vamos resolver? Trazer a Ecofar aqui, pode ser que traga alguma coisa, mas eu acho que além de trazer a Ecofar, eu clamo que a gente convide o pessoal da área do meio ambiente, né, para que explane aqui, vereador, quais os planos para a parte ambiental da nossa cidade para os próximos 3, 4 anos. Quais os planos? Olha, em mais 6 meses vai trocar os containers. Será que resolve? Tem um projeto aprovado, licenciado, para compostar todo o lixo orgânico da nossa cidade. Nós deixamos lá pronto. Está o projeto licenciado, que não custa muito dinheiro para fazer ao lado do lixão. O Conselho do Meio Ambiente pede há muito tempo um caminhão aberto para fazer a coleta do seletivo e fazer ações, sábado, domingo. Aquelas ações que a gente recolhe coisas, fazer mais frequente. Usar os canais que o município tem na imprensa. Olha, pessoal, essa semana estamos coletando, vamos largar lá certinho. Não precisa fazer um folheto e botar embaixo da porta, mas pode ter um agente visitando as famílias. O próprio agente que visita as famílias no ponto de vista de saúde poderia ter uma levada de educação ambiental. Olha, tu está com esse problema aqui, como é que está teu lixo? Tu está separando? Não sei. Não, olha, tem uma orientação aqui do município. Você deixa o teu WhatsApp que alguém da prefeitura vai te mandar aqui como é que se faz, né? Será que é tão difícil fazer isso? Porque só guardar dinheiro não vai resolver o problema da cidade. É importante guardar dinheiro e eu já dei os parabéns ao prefeito por isso. Agora, só economia não adianta.
Tem que aplicar bem o recurso público, que isso é o nosso dever e a nossa obrigação. Obrigado. O vereador Marcelo havia me solicitado o espaço de liderança? Então, espaço de líder ao vereador Marcelo. Obrigado, Felipe. Então, só desculpar e não conseguir dar o à parte para o colega. E só comentar, então, de novo, dessa situação que eu quero deixar bem claro e transparente do que se propomos, a questão do que desse rito todo legislativo, Roque. Então, tenho bastante convicção aí que em breve a gente consegue fazer isso como os demais, inclusive na questão, como você disse, da sua comissão ali de finanças, em colocar datas dos outros projetos para audiência pública, e já temos uma pauta palpável de projetos, né? Então, verificada a pauta, infelizmente não houve tempo hábil de colocá-lo para amanhã. Então, avançamos para o dia 22. Acredito que, e a minha segurança em falar para vocês e para todos também que afeta mais diretamente o projeto, é que está alinhado muito certo com o legislativo, com o executivo, na questão de rodar a folha bem certinho, sabe? A questão, uma semana não mudaria esses preceitos básicos de enquadramento numa questão de retroativa 1º/2. Então, fica esse relato da total transparência e preocupação também, mas que a gente consiga avançar todos os eixos de legislativo, executivo, a questão do jurídico da casa, para não atropelar, por mais que a gente sabe de urgência de projetos, a importância dessas pessoas que movem a nossa cidade, e feliz também com o que conseguimos fazer de reduções na questão da gestão e podemos fazer como equiparação de inflação o poder aquisitivo das pessoas, e depois com os gatilhos. A gente sabe que não é toda a administração que faz esse formato de gatilhos para depois ajuste posterior no outro ano. Então, fico muito feliz com isso e exalto de novo a preocupação, o esforço, mas que a gente consiga, com tranquilidade, fazer os preceitos dentro da publicidade do ordenamento jurídico da casa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Maurício. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, imprensa. E uma boa noite especial para Cherola, que estava de aniversário sábado, que bastante trabalha e ajuda eu e o Chico. Não levou bolo, passou liso aí, mas eu falei. Em relação ao lixo, um empresário, uma câmera fria, para cima do trevo aí, que vai para São Marcos, todo mundo levava lixo lá, não tem nenhum morador. E um dia, ele me ligou, queria prosear comigo. Daí nós paremos, ele me levou bem em frente ao lixo. Ele me disse a seguinte frase: se nós pegar esse lixo que está aqui na frente da minha empresa e jogar todo aqui no meu pátio da minha empresa, nem em 5 dias o meio ambiente está aqui me multando, né? Falou bem assim para mim, o que eu vou fazer? Aí eu falei com a turma aí, recolhemos todo o lixo lá, plantemos umas plantas, tranquemos lá. Ninguém mais bota lixo lá, só que migraram mais para cima. O interior sofre com container há muito tempo, não tenho o que dizer. Tem muita gente de chácara, chacreiro, o fim de semana vai para lá e joga o lixo lá. E o caminhão do lixo passa a cada 15 dias. É um assunto que é para ser debatido com todo mundo, eu acho. Se eu estou errado, me corrigem. Mas, em outra parte, quero agradecer o prefeito, vice-secretário da Agricultura, que em dezembro compraram uma eletro para a agricultura, para trabalhar no interior, ali dentro das propriedades, que tem subsídio, pagaram R$363 mil. Então, os agricultores agradecem aí o poder aí público aí, que tem mais uma máquina trabalhando dentro da propriedade. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico. Boa noite a todos. Hoje estou à frente de uma entidade aqui do município, uma entidade que é muito mais
conhecida e reconhecida no Estado do que no nosso próprio município. Não sei se foi pelos acontecidos de todos esses anos, uma entidade de mais de 80 anos, né? E nós não estamos, dentro do nosso município, tendo uma ideia do tamanho que é essa entidade, né? Os fatos aí do passado deixou muitas feridas, né? A população está cada vez mais distante do nosso ser Brasil, que aí fora nós somos conhecidos como Brasil de Farroupilha, o gigante das castanheiras. Aqui temos que falar ser Brasil porque está sendo pouco valorizado. Mas eu faço um apelo assim para a população que possa nos ajudar e no momento que nós iniciarmos as competições, hoje já estamos trabalhando muitas horas por dia, muitas pessoas envolvidas, a população em geral nos ajudar da maneira que for possível, prestigiando, indo ao estádio, o empresariado que ainda confia no nosso Brasil, que confia em nós, que estamos aí, que confia em todos, porque o Brasil tem que ser quase as 80 mil pessoas que somos nós aqui no nosso município, não é aquelas 20, 30, 40 pessoas que estão trabalhando lá. A gente vai na federação, quando tem as reuniões seguidas aí, o pessoal elogia muito a nossa localização, o nosso estádio, o nosso tudo. Só que nós aqui nós temos que abraçar essa causa e fazer um trabalho todos juntos, que não é porque A ou B esteja na frente ou esteve, que deixou as mágoas no passado, nós temos que esquecer o que aconteceu aí. Já teve muita gente boa na frente, já teve problemas, que não é bom citar aqui, é melhor esquecer o passado e nós nos unirmos todos e dar uma sequência que dá para colher belos frutos aqui na nossa cidade, com uma categoria de base muito boa que dá para formar. Nós somos uma cidade de referência aqui na Serra e eu peço a ajuda de todos vocês para nós fazer o nosso Brasil voltar ao que era no passado e dar um passinho à frente e conseguir coisa melhor, que nós temos grandes capacidade de poder chegar aí. Obrigado. Uma parte. A parte é o vereador Juliano. Senhora presidente, colega Chico, lhe cumprimento pelo trabalho à frente do Ser Brasil. É um trabalho de formiguinha. Vou usar essa expressão porque passa de 80 anos a idade da sua fundação e eu tive a honra e a oportunidade de escrever um livro, uma história infanto-juvenil, porque o maior patrimônio de um clube, de uma instituição, são os agentes envolvidos. E no caso de um clube de futebol, quem que é? O torcedor. E como é que a gente faz para resgatar isso? Buscando lá na base. Um dos saltos que o Brasil de Farroupilha deu foi voltar com as categorias de base, que eu acho que é importante, trazendo de volta talentos, fomentando a cidadania e, acima de tudo, buscando a integração de grupos e de família. Então, eu acho que é importante essa cultura e nós temos que nos espelhar em Carlos Barbosa, onde que a CBF é unânime dentro da comunidade. Então, nós temos um problema cultural gravíssimo na cidade. As coisas daqui não prestam, as coisas de fora prestam. Muito obrigado pela parte. Obrigado, colega. Com a palavra, o vereador Tadeu. Senhora presidente, bem como quem está lhe secretariando, vereadora doutora Clarice, aos amigos, colegas vereadores, hoje parece que nós estamos tentando de alguma maneira limpar a nossa cidade. Tiago, tu esteve no meio ambiente. Entre o que se pensa e o que se executa, tem condições, se encontrando lá, é bem diferente. É bem diferente. Eu me deparei, semana passada, o lixo seco, ele é recolhido na quinta-feira pela manhã. E eu coloquei ele um pouquinho mais cedo e, para minha surpresa,
uma caminhonete, uma besta, veio logo que eu botei o lixo para fora, aí eu olhei aqueles senhores, eram 2 senhores, e eu notava que pela manhã o nosso lixo seco não estava lá, quando passava a Ecofar. Aí quando eles recolheram logo após o interposto, eu disse, por favor, o que os senhores fazem para colocar um veículo, pessoas a trabalhar? Aí ele disse, nós já sabemos aonde tem aquilo que a gente pode reaproveitar. A consciência, de um modo geral, é do pessoal descartar, sem imaginar o quanto bem faria para a humanidade em descartar o nosso lixo com qualidade. Eu não tenho vergonha de dizer, lá em casa, se eu colocar alguma coisa no lixo seco, sem a devida higienização, o bicho pega. O bicho pega. Da mesma forma, a separação não é tão difícil. A gente compra um tonelzinho e compra uma lixeirinha. O que está faltando, talvez, é a consciência das pessoas. Olha, na minha rua, eu quero dar os parabéns, porque o que a gente vê na quinta-feira pela manhã, na quarta-feira à noite, é algo incrível o que as pessoas estão fazendo. Eu não sei se era feito há muito tempo, mas eu lembro que há tempo a gente vem colocando, vai na vizinha, fala alguma coisa, vai na frente, fala alguma coisa, e contribuímos para que a sociedade faça o seu papel. Em contrapartida, falei com o presidente Renato Tartarotti, não faz muitos dias, e foi comprado, vereador Roque, uma quantidade expressiva de containers, e foi feito uma entrega equivocada. Vamos usar esse termo, né? Não veio parte do que tinha sido negociado. Então, foi contatado com a empresa fornecedora e voltou esse material. Deve estar chegando, se já não chegou, o material segundo o que a Ecofar alega. Então, tomara que se resolva isso, para que nós tenhamos, quem sabe, uma ampliação e realmente uma notícia boa em termos de containers. Obrigado, senhora presidente. Muito bem, vereador Tadeu. Agora passa a palavra ao pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, todos que estão na casa,
os nossos assessores, a imprensa. E hoje eu quero dar aqui os parabéns a todos os professores que retornaram às aulas hoje, dizer que eles tenham um ótimo ano, os alunos também, é um recomeço. Ainda temos, né, a presença desse vírus que aos poucos ainda exigem um grande cuidado, mas aos poucos vai se dissipando, mas a gente precisa ainda cuidar. Então, desejar um bom retorno a todos, que a gente possa ter um excelente ano letivo. E quero falar aqui ao nosso excelentíssimo vereador Marcelo sobre o bairro 1º de Maio, né, sobre a saúde no 1º de Maio. Hoje ainda a gente vê e recebe as notícias de algumas filas ainda no 1º de Maio. Mas como a gente já fala nessa casa, as demandas da saúde, elas são infinitas, né? Elas, por mais que se abram mais postos de saúde, por mais que se tenham mais exames à disposição, sempre vai haver uma demanda gigantesca na saúde, né? A gente pode confirmar isso no nosso dia a dia. Mas lá no 1º de Maio, existem 2 estratégias de saúde da família com os agentes comunitários, né? E foi transferido então o PA para a UPA. Eu acho que é essa colocação, né, vereador, que a gente traz para a comunidade, de que se mantém as 2 estratégias de saúde e se coloca então à disposição o PA ali juntamente na UPA. Então, a saúde é uma área que a gente sempre vai ter que fazer investimentos, sempre vai ter que fazer. Hoje, quando alguém sai de um hospital, alguém está internando, né? E a gente vai ter sempre isso. O que importa é que o secretário da saúde ou a gestão tenha esse olhar. E eu vejo que nós precisamos sempre estar atentos a isso. É uma área de muita necessidade, né? E nesses locais onde a gente vê uma maior vulnerabilidade social, né, em alguns locais aqui da nossa cidade, a gente vê que essas demandas ainda são muito maiores, né? E então eu deixo esse registro aqui, vereador, para que a gente possa acompanhar de perto. Vejo que há uma necessidade muito grande da ampliação de estratégias de saúde, né? Os agentes comunitários, a gente precisa ampliar. E eu sempre cito aqui a estratégia de saúde, né, que foi fechada no industrial e que há uma promessa de reabertura, mas que então a estratégia foi para o América, mas o América não tem cobertura de estratégia de saúde. Então os agentes se deslocam até o industrial. Mas creio que os investimentos que precisam se fazer serão notados esses detalhes, porque são pequenos detalhes que causam grandes diferenças na saúde da população. E vejo sim, também no assunto do meio ambiente, vereador Tiago William, o quanto tens essa preocupação, e eu concordo contigo hoje aqui que a educação ambiental é o necessário. Ações concretas, né, que a gente já sugeriu nesta casa, que a gente já falou nesta casa, mas tenho que concordar com o vereador Caleb também, que é moroso, né? A gente gostaria que fosse ágil, que a coisa acontecesse com maior agilidade, mas a gente encontra essas barreiras, né? Mas eu vejo que todos estão preocupados com essa morosidade, então cabe a nós daqui a pouco, né, trazer, sei lá, de uma maneira, né, esses protocolos, essas coisas que precisam ser rapidamente ultrapassadas, né? Sim, uma parte ao vereador Tiago. E a parte ao vereador Tiago. Para contribuir, vereador, e até trago uma sugestão, vereador Tadeu Broilo. Quem sabe o gabinete da primeira-dama, né? Pega a Nani, uma pessoa muito inteligente, competente, organizada, para liderar um projeto de educação ambiental, para conversar com a comunidade, dizer o que é importante, como deve ser feito. Uma sugestão aí. Excelente sugestão, né? Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, o vereador Roque.
Senhora presidente, gostaria de falar aqui sobre o assunto que levantei há poucos dias na Câmara e tenho tratado constantemente, que é a questão da falta de energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica por parte da RGE. Nós aprovamos nessa casa um documento, né, para que a RGE venha até esta casa fazer suas manifestações e tratar do tema, de modo especial, na falta de fornecimento de energia. E conversava aqui com a Sandra, que é a nossa assessora da casa aqui também, tem tido dificuldade porque a RGE, ela não tem, as pessoas que trabalham lá parece que não tem mais vida própria, né? Não tem mais autonomia, não tem mais capacidade de decidir nada. Do tipo perguntando, quais seriam os clientes que estão com problema? Informe, por favor, a fatura e o código de cada cliente. Mas, gente, onde é que nós andamos? Nós vamos começar a procurar aí um por um, fazer um levantamento, né, Caleb? Ver quem é que está com problema, qual é o código, qual é a fatura. É a legítima estratégia de burocratizar tudo para que nada possa resolver e nada possa funcionar. Aliás, está aí a resposta, talvez, por que não resolvem os problemas, né? Eu conversei com um morador aqui da Serturina, me ligou sábado, sobre um problema na empresa dele, na casa dele, que foram trocar um poste na quarta-feira, e o poste, substituiu um poste de madeira por um de concreto, e fizeram lá com aquela furadeira, o furo não deu certo, não perfurou corretamente, pegaram uma reta escavadeira, escavaram, botaram o poste dentro, ergueram a alta tensão e deixaram o poste de madeira com a baixa. O que aconteceu? O poste pendeu, encostou na baixa, estourou, caiu, arrebentou os fios. Aí no sábado de manhã vieram lá então para resolver. Aí subiu num outro poste que tem o transformador, com o peso da escada, o poste encostou mais ainda, queimou tudo, queimou o relógio o digital que o cara tem na entrada da casa, e ele tinha colocado a energia solar, transmissor, talvez não seja esse o nome correto, transmissor, enfim, o conversor, que converte a energia, pegou fogo na casa. Se o cara não tem extintores, queimava a casa. E aí a pessoa da RGE quer me saber o código do cliente, da fatura do cliente, porque pensa que é um caso isolado que tem em Farroupilha, que está sendo mal atendido pela RGE. Mas isso beira o ridículo, né? Descendo uma parte, vereador. Uma parte é o vereador Caleb. Só para contribuir, não vou tomar muito seu tempo. Também fiquei indignado essa semana, mas olha, muito indignado. 8 meses pedindo para a RGE trocar um poste. Aí, um senhor, amigo nosso, gaiteiro, não vou falar o nome, não sei se posso, ligou para lá 24 horas, Roque. 24 horas eles trocaram o poste. Só que por quê? Porque foi para a rádio. A RGE tem um pavor da rádio, quer dizer, eu espero que tenha, porque a gente pode usar disso, né? A gente pede com protocolo, não consegue. Vai para a rádio, daí acontece. Mas vai esperar o quê? Na casa da frente tem um poste caindo também. Vai dar porcaria lá. Obrigado. Pois é, obrigado pela parte. Eu acho que é rádio e justiça, né? São duas questões que eles entendem bem. E eu queria fazer um pequeno comentário sobre o projeto número 8, vereador Marcelo, que era isso que eu ia falar com a parte que o senhor não me deu. Nós tivemos o projeto 36, 2021, que o senhor não falou aquela noite, que estava quebrando o ritmo, a ordem, o procedimento que nós votamos aqui com acordo de cavalheiros, liderado pela vereadora Clarice, e na noite votamos para incluir no calendário de evento oficial do município, com a anuência do vereador presidente Tadeu. Votamos num acordo, incluímos em pauta e votamos. Importante o projeto, mas muito importante esse projeto de reposição das perdas. Então, acho que, como grande líder, coordena esse processo para amanhã nós incluir em pauta e votar. Te garanto que é mais fácil nós fazer um acerto entre nós do que convencer todo o RH da prefeitura de prorrogar a folha. Dá muito mais serviço lá. Comentário que se o senhor disse que o prefeito até pagaria hora extra para os servidores fazerem a folha, é muito mais barato nós fazer aqui uma reunião entre nós e decidir e votar amanhã, né? Então era essa a contribuição que eu queria dar numa parte que Vossa Excelência não me deu. Obrigado. Se for possível, doutora,
colocar em votação, nós conversar depois sobre essa possibilidade. Com a palavra, no espaço de líder, o vereador Sutili. Nessa quarta-feira passada, dia 9, nós tivemos uma perda muito grande no nosso município, que foi a partir da dona Ruth Colombo, a esposa do seu falecido Adelino Colombo, fundadores da Loja Colombo, uma empresa de muita representatividade no Brasil e no mundo. É uma perda muito lastimável, mas todos nós temos nossa hora. Era isso do presidente. Muito bem. A questão que levantou o nobre vereador Roque Sevenini, de que se votasse, eu gostaria que todos os vereadores se reunissem logo após terminada a sessão, na salinha, numa reunião entre nós. Tá? Pode ser? Pode ser, líder? Pode ser? Então, vamos nos reunir imediatamente, certo? Bem, se nenhum mais vereador quiser fazer uso da palavra, Juliano, com espaço de líder. Senhora presidente, então, quanto à questão do lixo, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que nós temos um problema já interno, né? Tem que dar uma conferida. Observando aqui que eu passo um bom tempo do meu dia aqui na Câmara, acho que nem aqui é feita a separação. Então, se nós não conseguimos separar aqui na Casa Legislativa o lixo, também não dá para reclamar lá fora. Quando a gente... num dos cochichos aqui, enquanto falavam, eu estava pensando e analisando. Nós estamos num momento tão delicado da sociedade, por diversos problemas, que nós estamos discutindo uma pauta do século passado. Separação de lixo. Quando a gente olha para trás e a gente vê que o Brasil é um país que não avança, que não desenvolve, a gente vê que um dos problemas que está atrelado é o lixo. E do lixo dá para ser feito luxo. Quanta geração de renda, emprego e sustentabilidade pode ser feito? Mas quando há um programa, quando há um fomento e quando há essa separação. E quando se fala nisso, vereador Caleb, às vezes a gente tem que estar repetindo diversas coisas, chato. Um exemplo, outro para contextualizar, faixa de segurança. Todos aqui têm uma CNH. Qual que é uma das coisas recorrentes que se fala? Para na faixa de pedestre, deixa o cidadão passar. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O que acontece? Complicado. Excesso de velocidade e assim por diante. Por que eu quis dizer que é uma pauta passada, ultrapassada? Porque nós poderíamos ter avançado enquanto sociedade e enquanto discussão aqui. É triste a gente estar discutindo algo que poderia ter sido feito. Muitas das coisas, dos pedidos de providência que eu trago a essa casa, eu não gostaria de trazer. Porque realmente eu gostaria de estar discutindo um tema amplo, complexo, visionário, que fosse pensar uma política pública, que fosse pensar uma estratégia, que fosse pensar e desenvolver, que tivesse início, meio e fim. Só que muitas vezes a gente empaca o quê? Numa lâmpada queimada, um lugar onde que não foi recolhido lixo, e eu não sei qual que é o problema, mas está feia a cidade, está feia a cidade. E não é aqui, mas antes não cortavam, não sei o quê. A gente sabe que é um período de estiagem e a tendência é que o mato cresça. Vai plantar, né, Maurício? O alimento não vem, mas o mato vem. E quando a gente entra na cidade, a gente se depara ali com a Pedro Grandene e vem costeando, está feia a coisa. Nós temos buracos diversos e, acima de tudo, problema de mato que não foi cortado, vários lugares onde que não foi recolhido lixo. Para ter uma noção, eu não bati a foto que eu acabei me esquecendo sábado quando eu passei ali, na ponta do morro, na divisa entre o Nova Vicência e o Cinquentenário, onde foi colocada a pedra com a placa da inauguração da São Vicente, as capoeiras estão mais altas que a placa.
Basta ir lá olhar, não sou eu que estou falando, por falar. E então é importante que se venha e que o vereador Felipe Maioli é um requerimento, vamos fazer, eu me proponho a assinar junto para chamar, porque nós temos que saber essas coisas, porque as pessoas nos perguntam, tá, e aí o que está acontecendo? Não, vou fazer um pedido de providência, E é moroso sim o processo. Quanto à saúde, hoje o posto 1º de maio, eu recebi fotos de manhã, ainda filas. Por isso que eu trouxe uma indicação. Eu relatei, apontei, estou trazendo uma sugestão. Nós temos que fazer do limão uma limonada. Ou seja, temos uma ferramenta, temos que usar ela. E eu trouxe essa indicação. Então, muitas das coisas precisam um pouquinho mais de atitude. Sair um pouquinho do gabinete, dar uma olhada, ver algumas coisas que podem ser feitas. Limpar a cidade. Está muito feio. E se nós botasse uma caixinha no stories do Instagram ou na outra rede social, pedindo fotos, viria diversas. Então, tem dinheiro em caixa, eu sugiro, faça um mutirão. Abra uma contratação temporária, manda um projeto aqui, votamos favorável e damos sequência. Então, era essa a minha manifestação. Obrigado, senhora presidente. Seguindo, damos a palavra à vereadora doutora Clarice Baú. Bom, boa noite a todos. Eu fico impressionada com esses jogos políticos. Eu sempre digo, eu não sou política, eu estou na política. Porque eu me nego a dizer que eu sou política da forma que a política é posta. Nós fizemos parte da outra administração 8 anos. E esses problemas que são colocados agora já existiam, às vezes piores. Eu acompanhei toda a questão do lixo na gestão passada, porque eu fazia parte. E as dificuldades eram as mesmas. Eram containers com problemas, eram pessoas que não separavam, mesmo com toda a conscientização ambiental que se fazia. Educação ambiental não é de hoje, se faz nas escolas desde que eu era diretora. Então, não existe porção mágica. Não existe, os problemas são sempre os mesmos, independente dos gestores. Uns fazem uma gestão mais rápida, outros menos, mas os problemas são os mesmos. Então, eu acompanhei de perto esse problema. Colocavam fogo, sim, nos containers. Depois, lá pelas tantas, veio uma empresa do Ceará. Bom, daí, como diria meu pai, foi o boi com a corda. Piorou porque nem higienizado, comentários eram que recebiam e não faziam higienização dos containers, eram falta de containers, não tiravam, não faziam a reposição. E tudo isso pode estar acontecendo agora também. Se fosse para trazer fotos, como o Juliano fala, nós teríamos do outro tempo também, da outra gestão. São problemas crônicos e não é privilégio de Farroupilha, de muitos municípios. Porque não é difícil de entender isto. Então, jogos políticos, demagogias, não vão. Esse discurso que querem, na verdade, dar opiniões para chegar a soluções, não se engane. Se fosse fácil achar as soluções, com certeza os gestores que procuram também ser políticos e se reelegerem não deixariam a situação crítica como está ou como sempre esteve. Então, assim, não podemos incorrer e nos deixar manipular e induzir ao erro. São situações, sim, que sempre existiram, sempre tivemos problemas na limpeza pública. Igual ou pior do que está hoje. Sempre tivemos problema de saúde. Eu fui secretária da saúde adjunta. E lá nós tínhamos fila nos postos. Nós tínhamos falta de cotas para exames. Isso já eram problemas que vêm vindo. Não é novidade dessa gestão. Então, demagogia não. Jogo político não. Nós temos que encarar as realidades. Temos problemas, sim, temos que achar as soluções, sim, temos que dar sugestões, sim. Mas apontar como se fosse só agora que está acontecendo isso. Nossa, que milagre. Não é verdade. E todos nós sabemos. É difícil induzir ao erro pessoas inteligentes. E a população é muito inteligente. E tem memória também. E sabemos, sim,
que temos que achar as soluções, que nós, vereadores, temos que sim fiscalizar, e não pensam que nós não nos reunimos, nossa situação, com o Executivo e cobramos tudo isso. Eu ligo direto para o secretário da Saúde, ligo direto para o Renato Tartarotti. Nós estamos cobrando sim. E quem sabe a gente consiga melhorar a situação. Mas fazer parecer que essa situação é de agora, isso não. Isso é jogo político. Por isso eu me nego a dizer que eu sou política enquanto essa política é posta dessa forma. Eu estou na política. Existe o certo e o errado. Só quer enxergar o errado quem quer. Então vamos ser justos. São problemas sim, são problemas crônicos. Temos que melhorar sim, como todas as gestões tiveram que melhorar e fizeram o seu possível. E com certeza essa fará o seu possível. Com a nossa contribuição, com certeza. É isso, presidente. Muito bem, vereadora Clarice. Se nenhum mais vereador quiser fazer uso da palavra, considero encerrado o espaço destinado ao pequeno expediente. 2 minutinhos. Espaço de comunicação ao vereador Juliano. Doutora Eleonora, senhora presidente, bem rapidinho, 2 comunicados importantes. Amanhã, então, às 16 horas, aqui na nossa sala de reuniões, convocar a comissão especial da análise do regimento e da lei orgânica para a gente definir a sequência dos trabalhos e também aqui comentar um pouquinho da reunião que tivemos semana passada com a doutora Denise Brambila, que é auditora do Ministério do Trabalho, de que discutimos o processo da aprendizagem, e muito importante, seguindo a lei da aprendizagem, que ela existe desde a década de 40 e ela foi reformulada no início dos anos 2000, as empresas de pequeno, médio e grande porte, elas têm obrigação, isso está previsto na lei, 5%, até 5%, o mínimo 5% dos quadros dá vaga para jovens aprendizes, e ela nos trouxe um trabalho aqui, dados, que aqui no município, para nós fecharmos esse número de 5%, que é o número seguindo a legislação, tem cerca de 158 vagas abertas. Ou seja, nós vamos trabalhar para tentar almejar, inserir esse jovem nesse espaço de ensino-aprendizagem, bem como o mercado de trabalho, e faremos mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude no dia 22, às 16 ou 17 horas, 16 horas aqui nessa Casa Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Bem, agora estamos com o espaço do presidente. 5 minutos para avisos e informações sobre assuntos institucionais do Legislativo. Bem, então eu gostaria de dizer que terça, dia 15, amanhã, após a sessão, teremos uma reunião da mesa diretiva, certo? E na próxima semana, estaremos marcando uma reunião com todos os vereadores, para outra semana. Já vou deixar avisado, tá? A semana que vem será marcada uma reunião para outra semana com todos os vereadores, certo? Bem, por último, não menos importante, o presidente gostaria de informar que a Casa está adquirindo máscaras N95 para fornecer não só aos vereadores, mas a todos os funcionários, se assim o quiserem, enquanto nas dependências desta Casa, para sua proteção e dos outros, devido a grande número que nós temos de contaminação da Ômicron. E de acordo com tudo que nós temos visto, a única máscara realmente efetiva, e efetiva mesmo, é a N95. Estas máscaras serão de uso dentro das dependências. Elas devem ficar nas gavetas, tá? Dentro do seu saquinho.
elas duram, o senhor deve saber muito bem disso, vereador, elas duram em torno de 9 dias, não é 9 dias de uso, é 9 dias depois de aberta. Então, nós poderemos usá-las por 4 sessões. Tá? O que dará, nós conseguimos essas máscaras por um preço muito bom, porque compramos em maior quantidade. Então, nós achamos que a casa oferecendo será muito bom para todos nós. E, sendo isso, nada mais a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão do dia 14 de fevereiro. Boa noite a todos e aguardo os senhores, então, na sala de reuniões. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.